Hoje no mundo se vive uma tensão constante. De um lado, as pessoas cansadas do caos que se apresenta gostariam de ter líderes mais fortes, de ter mãos que as guiassem, de ver que de fato pudesse surgir pessoas para resolver as situações. De outro lado, as pessoas também querem a sua liberdade, não querem se sentir oprimidas, não querem líderes que sejam autoritários. E essa tensão é constante entre esperar alguém que a gente possa dizer salva-nos e ao mesmo tempo não querer que ninguém mande completamente na nossa vida, não é? Essa tensão aparece nas discussões, nas conversas entre as pessoas e muitas vezes ela corre o risco de capturar o nosso coração também, porque a gente é tão envolvido nesses debates, nessas discussões sobre em quem confiar, sobre a quem seguir, muitas vezes também se vê dividido. Nós muitas vezes somos seduzidos por líderes carismáticos ou por ideologias que prometem segurança aqui nesse mundo, mas que no fundo depois exigem de nós servidão. A pergunta central no meio de todo esse alvoroço, como também estava alvoroçada Jerusalém quando Jesus entrou, é: quem é o seu rei? Quem é ele, afinal? Nós temos um rei diferente dos reis ou líderes que se apresentam nesse mundo, não é? Os reis e líderes desse mundo exigem que nós vamos até eles. Exigem que nós paguemos tributo. Exigem que nós escalemos degraus de mérito para poder receber a sua atenção. E o rei Jesus faz um movimento inverso, não é? Hosana ao que vem em nome do Senhor. Ele vem a nós. E vem de uma forma surpreendente, porque ele vem se esvaziando de si mesmo. Ele vem manso. Ele vem para se entregar em amor. Nós precisamos desse rei. É um rei que não nos esmaga com exigências, mas que vem ao nosso encontro na nossa miséria, que se torna um de nós para nos salvar. Um rei que não vem para ser servido, mas para servir. E que traz nas suas palavras a palavra que nós precisamos ouvir para nosso consolo. Palavra de perdão, palavra de amor, palavra de salvação. É um rei que não vem em cavalos de guerra, não entra numa biga dourada, mas vem sentado num jumentinho. A sua mensagem não é de força, barulho, imposição, é uma mensagem de amor, de acolhimento. Sim, de um rei que vai reinar e que reina em nós, mas que reina justamente quando toca o nosso coração com seu amor. Nem por isso é um rei fraco, não é? Pelo contrário, é um rei que tem força o bastante para se entregar, para oferecer as costas aos que o ferem. A segurança dele não vem do seu poder, que poderia ter usado, mas que renunciou por um tempo. A segurança vem da confiança na missão que o Pai lhe confiou. Ele se oferece, ele sofre, ele faz o que o mundo não esperava. Afinal de contas, a multidão que gritava Hosana estava esperando um libertador político, mas Jesus entra para morrer. Mas antes de morrer, inclusive romper com todas as estruturas ali que governavam a mente e o coração daquela gente. E por isso ele logo não foi entendido. E por isso nos dias seguintes já foi rejeitado. Mas ele é justamente aquele que precisamos. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal de todo o edifício que é a nossa vida. A gente não precisa de um rei que venha prometendo resolver os nossos problemas temporários. A gente precisa, e que bom que tem, um rei que veio resolver para sempre a nossa vida, para a vida eterna. A gente tem que se cuidar para manter a centralidade nessa mensagem, porque muitos por aí, inclusive em igrejas, estão pregando um outro tipo de reinado, um grito de Hosana vazio, que é apenas o do imediatismo, de receber agora o que eu quero, o que eu espero de Deus, de ouvir agora dos meus líderes aquilo que acalenta o meu coração, mas que não me desafia a mudança de verdade.
As pessoas estão por aí seguindo muitos líderes, inclusive líderes que utilizam a palavra de Deus, mas que não levam ao Rei Jesus de fato. Porque entender o Rei Jesus é passar também pela mensagem da cruz. Por isso a importância da Quaresma, por isso a importância da Semana Santa. Nós não falamos só de Jesus como fonte de glória para nós. Nós falamos de Jesus como alguém com quem a gente se identifica no sofrimento, nas dificuldades. E vemos o quanto Ele sofreu por nós, entendendo que nos nossos sofrimentos Ele está ao nosso lado. Esse Rei quer que a gente o honre com uma vida dedicada, com uma vida que inspire, inclusive para os outros, segurança e esperança. E aí nós temos que, às vezes, admitir que somos falhos, não é? Porque é difícil a gente mesmo permanecer nessa segurança. Quantas vezes nos afastamos daquele que de fato nos dá segurança e procuramos segurança nas riquezas, nas conquistas, em tudo que a gente possa usufruir desse mundo? A nossa esperança devia estar só nele, mas nós acabamos depositando em outras coisas, em outras pessoas, em outras ideias, e para isso nós direcionamos o nosso tempo, o nosso recurso, a nossa energia, enquanto deveríamos estar ao lado do Rei que de fato vem reinar a nossa vida com amor. Jesus quer de nós novo compromisso. Jesus quer de nós mais compaixão, no sentido de nós também sermos aqueles que agimos como nosso Rei, com mansidão, com amor, ainda que isso seja mais difícil, porque muitas vezes é mais fácil eu tentar me impor pela força, né? Ou pelo poder, ou pela riqueza. É mais fácil eu gritar com o outro do que eu ouvir o outro e amparar o outro na sua dificuldade. É mais fácil eu querer fazer o outro sofrer para provar o meu ponto do que eu me deixar sofrer para mostrar ao outro que estou do lado dele, não é? No entanto, o que Jesus quer de nós é o que nós não somos capazes de fazer, mas que ainda Ele efetua em nós. É Deus que efetua em nós tanto o querer como o realizar. Ele nos deu primeiro a sua palavra libertadora, salvadora. Para nós, a grande maioria, inclusive antes mesmo da palavra, Ele trouxe aqui pelo batismo, né? E foi sedimentando pelo ensino a certeza de que nós somos amados por Ele. E esse Deus não nos abandona, Ele continua a efetuar coisas importantes através de nós, porque assim Ele escolheu. Não porque nós sejamos capazes, nós sejamos os melhores súditos, os melhores comandantes ao lado do Rei, mas porque Ele comanda a nossa vida a partir do momento em que nos entregamos aos seus cuidados, a partir do momento em que confiamos no seu amor. É esse tipo de Rei que a gente precisa. É com Ele que a gente precisa andar, é com Ele que a gente precisa conversar mais, é a Ele que a gente precisa ouvir mais na sua santa palavra. Porque o mundo está cheio de ofertas de paz ou de vitória, mas todas, no final das contas, são limitadas, quando não são completamente ilusórias. Nós precisamos nos colocar de novo ao lado do Rei Jesus. E essa Semana Santa que se inicia é para nós a oportunidade de a gente não ser como o povo de Jerusalém, que só grita e canta e depois some ou se espanta quando vem realmente a palavra de Deus para nós. Nós podemos, porque o Espírito Santo age em nós, agir de maneira diferente, como pessoas que são súditos fiéis do Rei, que vão continuar assim a falhar, a pecar, mas que virão aqui sempre, reconhecendo os seus pecados, receber perdão, que vão vir à mesa do Rei para receber o seu corpo partido, o seu sangue derramado, para viver uma nova vida com Ele. Deus continua a reinar em nós, pelo amor de Cristo Jesus e pela ação do seu Espírito Santo. Podemos confiar nisso. E Deus pode reinar, sim, onde nós estivermos, através da sua palavra. Não nos cabe tomar tronos e poderes desse mundo querendo resolver. Nos cabe chegar até o coração das pessoas, para que elas cheguem a quem de fato pode resolver o grande problema da vida delas. Jesus Cristo, salvando, perdoando e acolhendo. Nessa Semana Santa que começa a olhar para a cruz, lembre-se que o Rei que entrou de forma humilde em um jumentinho é o mesmo que entregou a sua vida por você. Você pode, de novo, entregar a Ele não só ramos e cânticos, mas o trono do seu coração. Que assim seja. Amém.